O sino de latão acima da porta do café tocou quando a empurrei para abrir, com a mãozinha da minha mãe a segurar a minha. O aroma de café fresco e canela envolveu-nos contra o frio de novembro em Chicago. Os caracóis escuros da minha filha balançavam enquanto ela apontava para a vitrine de doces. Mamã, posso comer aquele com granulados? A sua voz tinha aquele tom particular que significava que ela já tinha decidido. Sorri, apesar do meu cansaço. Depois de comeres algo de verdade primeiro, Piccolola. Não sou Piccola. Sou grande, protestou ela, usando o apelido italiano que nunca consegui deixar de usar, mesmo depois de fugir. Procurei uma mesa vazia, calculando mentalmente se teríamos tempo antes do meu turno na floricultura. A senhora Chen não se importava se eu chegasse atrasada, mas eu tentava não abusar da gentileza. Ela me deu um emprego quando apareci há 4 anos, grávida de 6 semanas e apavorada. Mila puxou minha mão em direção a uma mesa perto da janela. Foi quando o vi. O tempo parou, a minha respiração ficou presa, os meus pés ficaram presos ao chão como se a terra tivesse agarrado os meus tornozelos. Dante. Ele estava sentado numa mesa de canto, com o portátil aberto e a chávena de café a meio caminho dos lábios. 4 anos tinham acentuado as suas feições, eliminando qualquer suavidade. O seu cabelo escuro estava mais curto, penteado para trás, revelando um rosto esculpido em mármore. Mesmo com uma simples camisola preta e calças de ganga, ele irradiava um perigo controlado. Os seus olhos encontraram os meus do outro lado do café, e o reconhecimento atingiu-o como um golpe físico. A chávena de café congelou a meio caminho da sua boca, o seu corpo ficou completamente imóvel, os olhos cinzentos como uma tempestade, que outrora me tinham olhado com tanta intensidade, agora prendiam-me no lugar. Vi choque, fúria e algo cru passar por suas feições. Mamãe. A voz de Mila parecia distante. Por que paramos? Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar, não conseguia fazer nada além de olhar para o homem de quem eu havia fugido 4 anos atrás, o pai da criança cuja mão eu estava a apertar em pânico. Dante levantou-se, esquecendo o portátil. Ele movia-se com graça fluida, zigue-zagueando entre as mesas, percorrendo a distância muito rapidamente. Eu deveria ter fugido. Deveria ter agarrado Mila e corrido, mas as minhas pernas não cooperavam. O meu corpo traía-me como o meu coração havia feito 4 anos atrás. Mãe, quem é aquele homem? Perguntou Mila, sua voz perdendo o tom brincalhão. Por que é que ele está a olhar para nós assim? Antes que eu pudesse responder, Dante estava a 1 metro de distância, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia, cedro e algo mais sombrio. O seu peito subia e descia com respirações controladas, o maxilar apertado, as mãos cerradas como se estivesse a conter-se fisicamente. Elina. O meu nome nos seus lábios era uma oração e uma maldição. 4 anos. Acenei com a cabeça, incapaz de formar palavras. De perto, pude ver linhas finas ao redor dos seus olhos, exaustão por baixo deles. Ele parecia ter envelhecido 1 década. O seu olhar caiu sobre Mila, que se tinha movido para trás da minha perna, agarrando as minhas calças. Observei os seus olhos traçarem as feições dela. Cachos escuros como os meus, queixo teimoso, queixo levantado, e então os seus olhos se arregalaram. Porque Mila tinha uma característica que não era minha. Os seus olhos, cinza tempestade, exatamente como os dele. Quantos anos ela tem? Mal acima de um sussurro, mas com tanta intensidade que o casal mais próximo olhou para nós. Mila saiu de trás da minha perna, com os braços cruzados num gesto dolorosamente familiar. Tenho 3 anos e meio. A minha mãe disse que homens que parecem problemáticos geralmente são problemáticos. O senhor é problemático? Apesar de tudo, vi os lábios de Dante tremerem. A sua mãe é uma mulher muito inteligente, eu sei. O tom da minha mãe sugeria que isso era óbvio. Ela faz flores bonitas, lê histórias para mim e faz as melhores panquecas do mundo. É mesmo? Algo na voz dele se suavizou, tornou-se mais gentil. Ele se agachou ao nível dos olhos de Mila, aproximando-se de mim. Qual é o teu nome? Piccolola. Mila. Ela o estudou seriamente. Mila Rosa Russo. Russo. O nome de solteira da minha mãe. A mentira que eu vinha vivendo há 4 anos. O maxilar de Dante se contraiu. Quando ele olhou para cima,
Vi acusação e fúria mal controlada. Precisamos conversar. Acho que não. Você vai fazer a minha mãe chorar? A vozinha de Mila transmitia ferocidade. Porque se for, você bebe as cagues. Se for, você deve ir embora. Ela já chora o suficiente quando pensa que estou a dormir. A dor passou pelo rosto de Dante. Ele levantou-se lentamente com movimentos cuidadosos. Eu nunca quis fazer a tua mãe chorar, Mila. Eu só queria fazê-la feliz. Então fizeste um péssimo trabalho. Mila declarou com brutal honestidade, porque ela está sempre triste. Mila, já chega, eu consegui dizer, com a voz áspera. Olhei para Dante, forçando-me a encontrar os seus olhos. Devemos ir. Não. A palavra foi categórica. A sua mão se estendeu, bloqueando o meu caminho. Tu fugiste uma vez, Helena. Não vais fugir de novo. Não agora. Não depois de me tirar 4 anos. O seu olhar se voltou para Mila. Não depois de tirar Arela. Tu não entendes? Então me faça entender, mas não aqui. Ele se aproximou. Vem comigo por 5 minutos. E se eu disser não? O seu sorriso era frio. Então vou seguir-te até tua casa, teu trabalho, onde quer que vás, porque não vou deixar-te desaparecer novamente, Dolcetsa. Nunca mais. O carinho causou-me um arrepio indesejado. Mila puxou a minha mão, os olhos arregalados movendo-se entre nós. Mãe, não gosto disso. Ela sussurrou. E isso decidiu tudo. Eu não deixaria minha filha testemunhar uma cena. Tudo bem, 5 minutos, mas vamos ficar em público. Há um parque do outro lado da rua. Vou comprar aquele doce para a mamã. Antes que eu pudesse discutir, ele foi até o balcão e voltou com um doce coberto com glacê rosa e leite. Ele se agachou e ofereceu a Mila. Tudo bem, Piccola? Mila olhou para mim em busca de permissão. Quando acenei com a cabeça, ela pegou com as 2 mãos. Obrigada, senhor. Pode chamar-me Dante. É um nome estranho, disse Mila, dando uma grande dentada. O ar de novembro penetrava a minha jaqueta fina enquanto atravessávamos a rua. Dante guiou-nos até um banco perto do parque infantil, longe o suficiente dos outros, mas ainda visível. Sentei-me puxando a mãe para o meu colo, apesar dos seus protestos. Ela acomodou-se com o seu bolo, ocasionalmente oferecendo-me pedaços que eu não conseguia saborear devido ao medo. Dante sentou-se ao nosso lado, perto, mas sem nos tocar, com o corpo inclinado na minha direção. Por um longo momento, ele apenas observou Mila. Então ele falou com voz áspera. Ela é minha. Não era uma pergunta, mas uma afirmação. Eu não podia mentir. Sim, você estava grávida quando partiu. 6 semanas. As mãos dele se fecharam em punhos. E achaste que eu não tinha o direito de saber. Não podia ficar. Descobri o que realmente eras, Dante. O que fizeste? Não podia criar uma criança naquele mundo. Que mundo? A sua voz ficou fria. O que exatamente achas que eu sou, Helena? Um monstro? Eu forcei. Um criminoso, um homem que magoa pessoas por dinheiro. Um monstro, ele repetiu com a voz morta. Foi isso que disseste a ti mesmo para justificar roubar a minha filha? Eu estava a protegê-la do pai dela. Ele inclinou-se para mais perto, baixando a voz. Eu alguma vez te magoei, Helena? Alguma vez levantei a mão para ti, ameacei-te, dei-te algum motivo para teres medo de mim? Eu vi o sangue, sussurrei, na tua camisa naquela noite antes de eu ir embora. E ouvi-te ao telefone a falar sobre alguém que precisava de ser tratado. O seu maxilar cerrou-se. Tu não sabes o que viste, o que ouviste. Então conta-me. A minha voz elevou-se, fazendo Mila levantar os olhos do seu bolo. Abaixei-a, puxando-a para mais perto. Diz-me que não és o que eu penso que és. Diz-me que eu estava errada. Por um longo momento, ele apenas ficou a olhar para mim. Então ele falou. Cada palavra cuidadosa, medida. 4 anos atrás, eu era muitas coisas. Algumas delas tu acharias imperdoáveis. Mas nunca fui o monstro que pensas. Ele fez uma pausa. E já não sou mais aquele homem. O que isso significa? Significa que me afastei, Helena, de tudo, de todas as ligações, todas as obrigações, todas as partes daquela vida. A voz dele falhou ligeiramente. Afastei-me para te encontrar. As palavras dele pairaram no ar entre nós como fumo, impossíveis de compreender. Afastaste-te de todos os negócios, todas as ligações, todos os laços com aquele mundo. Os olhos de Dante nunca deixaram os meus.
No dia em que desapareceste, vasculhei a cidade à tua procura. Quando não consegui encontrar-te, tomei uma decisão. Podia ficar naquela vida e nunca mais dormir tranquilamente, ou podia deixar tudo para trás e procurar-te como deve ser. Esperas que acredite que simplesmente te afastaste de ser? Olhei para Mila, que nos observava com interesse, enquanto lambia a cobertura dos dedos daquela vida. Acredita no que quiseres, é a verdade. Ele recostou-se, criando um espaço que, de alguma forma, parecia mais opressivo do que a sua proximidade. Liquidei tudo, entreguei os meus territórios a homens que os mereciam, paguei todas as dívidas, saldei todas as obrigações. Demorou 6 meses até eu estar livre para te procurar, sem olhar por cima do ombro. E, no entanto, encontraste-me num café qualquer. Algo sombrio brilhou nos seus olhos. Não foi por acaso. Estou em Chicago há 3 semanas. Um medo frio instalou-se no meu estômago. 3 semanas. Achaste que eu não iria notar a mulher que compra flores por grosso todas as terças-feiras na Romano Supply? A mesma mulher que mora acima da loja na Ashland Avenue e que leva a filha ao parque todos os sábados de manhã às 9 horas. Apertei Mila nos meus braços. Tens nos observado, protegendo-te. A sua correção foi imediata, firme. Ainda há pessoas da minha vida antiga que podem lembrar-se de ti, que podem pensar que és uma vantagem. Então, ficar longe e proteger-nos-ia melhor. Protegeria? Ele aproximou-se, baixando a voz. Sabes que há 3 dias um homem seguiu-te até casa depois do supermercado? Que ele ficou do outro lado da rua por 20 minutos observando as tuas janelas? A minha respiração parou. Eu tinha tido aquela sensação, aquela consciência aguda de estar a ser observada. Eu tinha descartado isso como paranoia, o mesmo medo que me perseguiu por 4 anos. Um dos meus tratou disso antes que você soubesse que ele estava lá. A voz de Dante era natural, como se ele estivesse a discutir o tempo. E na semana anterior, alguém tentou aceder aos seus registros financeiros. Eles queriam saber se você tinha recursos familiares, vulnerabilidades. Como é que tu... Porque tenho pessoas a monitorizar exatamente essas ameaças. Pessoas em quem confio para te manter em segurança, mesmo que eu não consiga encontrar-te. Os olhos dele fixaram-se nos meus. Tu estiveste protegida este tempo todo, Helena. Só não sabias disso. Mila contorceu-se no meu colo, entediada com a conversa de adultos. Mamã, posso ir para os baloiços? Eu queria dizer não para mantê-la perto, mas o parque infantil ficava a apenas 3 metros de distância, ainda visível. Fica onde eu possa ver-te. Ela saiu do meu colo e correu para os baloiços, esquecendo o cansaço anterior pela atração da brincadeira. Observei-a subir num baloiço, as suas pernas pequenas a balançar para ganhar impulso. Ela é linda, disse Dante suavemente, forte, corajosa, como a mãe. Não consegui olhar para ele. Não faça isso. Não tente voltar para a minha vida com o seu charme só porque me ajudou 1 ou 2 vezes. 1 ou 2 vezes. O seu riso era amargo. Helena, houve 14 incidentes em 4 anos. 14 vezes alguém se aproximou demais, fez perguntas demais, mostrou interesse demais. O meu pessoal impediu todos eles antes que se tornassem problemas. O número me surpreendeu. 14. Todas aquelas noites eu fiquei acordada, apavorada, pensando que estava segura quando, na verdade, estava em perigo constante. Por quê? A pergunta saiu entrecortada. Se você realmente foi embora, por que continua me protegendo? Por que não me deixa ir? Porque você é minha. As palavras eram simples, absolutas. Você era minha desde o momento em que sorriu para mim naquela galeria. Minha quando me deixou levá-la para jantar. Minha quando adormeceste nos meus braços naquela primeira noite. E percebi que nunca iria querer mais ninguém. A sua voz ficou áspera. Minha mesmo quando fugiste. Mesmo quando me odiavas. Mesmo quando estavas grávida do meu filho e com demasiado medo de me contar. Não sou tua. Não sou tua há 4 anos, não é? Ele virou-se para me encarar de frente. Diz-me que não pensaste em mim. Diz-me que não acordaste à minha procura. Que não olhaste para a nossa filha e viste o meu rosto. Que não te perguntaste o que poderíamos ter sido se tivesses ficado. Não consegui. Deus me ajude. Não consegui mentir sobre nada disso. Vejo nos teus olhos, Dolcezza. Nunca deixaste de ser minha.
Apenas te convenceste de que precisavas de ter medo de mim para mantê-la segura. A mão dele moveu-se em direção ao meu rosto, pairando sem tocar. Mas eu nunca magoaria ela ou você. É por isso que me afastei de tudo. Para provar que você é mais importante do que o poder, mais do que o dinheiro, mais do que qualquer império que eu pudesse construir. Mamã, a voz de Mila ecoou pelo parque infantil. Olha como estou a subir alto, acenei, forçando um sorriso enquanto o meu mundo se inclinava. Isso é ótimo, querida. Ela às vezes chama-te de mamã em italiano, observou Dante. Piccola dolce, pequenos carinhos que provavelmente nem percebes que usas, velhos hábitos. Ou talvez parte de ti nunca tenha realmente deixado essa vida, essa língua. Eu? Ele fez uma pausa. O que mais lhe contaste sobre o pai dela? A minha garganta apertou. Nada. Ela sabe que eu tive que partir, que não era seguro ficar. Ela tem 3 anos. Não entende verdades complicadas. Ela sabe que tem um pai que a ama, que queimaria o mundo para mantê-la segura. Ela não pode amar o que não conhece. Então deixa-a conhecer-me. A sua voz transmitia uma necessidade tão crua que me fez doer o peito. Não estou a pedir que confies em mim imediatamente. Não estou a pedir que me perdoes por tudo o que achas que fiz. Estou a pedir uma oportunidade para ser pai dela. E se eu disser que não, o seu sorriso ficou triste. Então continuarei a proteger-vos das sombras. Continuarei a garantir que nenhuma ameaça se aproxime. Continuarei a amar-te à distância. Ele ficou a olhar para mim. Mas não vou desaparecer, Helena. Não posso. Não quando finalmente te encontrei. Não quando sei que ela existe. Um carro preto parou na berma e reconheci o motorista do café. Um homem mais velho, com cabelos grisalhos, que se movia com a mesma graça controlada de Dante. É o Marco. Dante disse. Ele está comigo desde os meus 17 anos. Salvou a minha vida 2 vezes. Também coordena a tua proteção há 4 anos. O motorista saiu indo abrir a porta traseira. Mas em vez de Dante entrar, uma mulher saiu, alta, elegante, com cabelos ruivos e roupas caras. Ela sorriu quando nos viu, mas havia cálculo nos seus olhos. Quem? Comecei. Isabela Romano. A voz de Dante ficou monótona, cautelosa. A minha ex-noiva. A palavra atingiu-me como um golpe físico. Noiva. Ex? Ele enfatizou. O noivado terminou há 3 anos e meio. Pouco depois de eu começar a procurar por ti. Isabela aproximou-se com um sorriso que não chegava aos olhos. Dante, desapareceste do almoço. Tive de te localizar através do Marco. O seu olhar percorreu-me com desdém. E esta deve ser a famosa Helena. Isabela. A voz de Dante trazia um aviso. Não é a altura certa, pois não? Ela aproximou-se, estudando-me como se eu fosse uma curiosidade. Há 4 anos que todos ouvimos falar da mulher que partiu o coração de Dante Vittorio. Aquela que fugiu durante a noite. Tenho que admitir que esperava alguém mais impressionante. Bela. A voz de Dante ficou fria. Vá embora agora. Mas, querido, estávamos a discutir a fundação. A instituição de caridade da sua mãe precisa da sua assinatura nas novas doações. Ela tirou uma pasta. A menos que esteja muito ocupado a brincar às famílias felizes. Mila voltou dos baloiços, sentindo a tensão. Ela encostou-se à minha perna, olhando para Isabela com desconfiança. Quem é você? Mila perguntou com sua franqueza habitual. E por que está sendo má com a minha mãe? O sorriso de Isabela tornou-se afiado. Sou amiga de Dante, uma amiga antiga e muito próxima. Dante não precisa de amigos que sejam maus. Mila cruzou os braços. A minha mãe diz que pessoas más geralmente são tristes por dentro. Apesar de tudo, vi os lábios de Dante se contorcerem. A tua mãe está certa, Piccolola. A expressão de Isabela endureceu. Que encantadora. Ela tem os teus olhos, Dante. Tu já sabias disso antes de hoje? A implicação era pesada. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia sobre Mila. Esta conversa lá acabou. Dante pegou a pasta de Isabela sem olhar para ela. Marco vai levar-te para casa. Isto não acabou, disse Isabela suavemente, olhando nos meus olhos. Ele pode pensar que está livre dessa vida, Helena, mas alguns laços não podem ser quebrados. Algumas obrigações permanecem, quer ele as reconheça ou não. Ela afastou-se, os seus saltos a baterem no pavimento. Marco lançou um olhar de desculpa a Dante antes de a seguir.
O que é que ela quis dizer? Perguntei. Que obrigações? Dante cerrou os dentes. Nada que importe. A Isabela está amargurada por eu ter terminado as coisas. Ela está a tentar assustar-te. Estava a funcionar. Não deixe isso acontecer. Ele olhou para mim, depois para Mila, que o observava com curiosidade evidente. A única obrigação que importa para mim é a que tenho para com vocês duas, de mantê-las seguras, de ser o pai que ela merece, de provar para você que não sou o homem que você pensa que eu sou. Mamã, Mila puxou a minha mão. O Dante vai ficar? A pergunta pairou entre nós. Olhei para a minha filha, depois para o homem que afirmava ter abandonado tudo para nos encontrar. O homem que nos protegia em segredo. O homem cujos olhos revelavam uma esperança tão desesperada que me apertou o coração. Não sei, querida, respondi honestamente. Não sei. A floricultura estava silenciosa quando chegamos, 30 minutos depois. A senhora Chen levantou os olhos do arranjo de rosas, o rosto marcado pelo tempo, franzindo-se com preocupação ao ver a minha expressão. Helena, o que se passa? Parece que viu um fantasma. Não um fantasma, consegui dizer, apenas o passado a alcançar-me. Ela olhou para Mila, que estava estranhamente quieta, depois para a rua, onde Dante esperava ao lado do carro, dando-nos espaço, mas deixando a sua presença clara. Aquele homem, ele está a vigiar a loja há dias. Pensei em chamar a polícia. Ele é... Hesitei, sem saber como explicar. Ele é o pai de Mila. Os olhos da Sr. Chen arregalaram-se. Aquele de quem fugiste? Acenei com a cabeça. Ao longo de 4 anos, contei-lhe fragmentos da verdade. O suficiente para que ela compreendesse porque apareci grávida e desesperada. Não o suficiente para que ela soubesse toda a história. O que é que ele quer? Estar na vida dela, estar na minha. Afundei-me na cadeira atrás do balcão, subitamente exausta. Ele diz que mudou, que deixou tudo para trás para me encontrar. Acredita nele? Já não sei em que acreditar. Observei Mila examinar um balde de girassóis, seus pequenos dedos tocando delicadamente as pétalas. Parte de mim quer fugir novamente, mas outra parte... Eu parei de falar. Quer ficar. A senhora Chen concluiu suavemente. Essa é a parte que nunca deixou de amá-lo. Suas palavras chegaram muito perto da verdade. Passei 4 anos tentando me convencer de que odiava Dante. Esse medo substituiu tudo o que eu sentia por ele. Mas vê-lo hoje, ouvir a necessidade crua na sua voz, vê-lo olhar para Mila como se ela fosse a resposta a todas as orações que ele nunca soube fazer, trouxe tudo de volta. A maneira como ele olhou para mim do outro lado da galeria, como se eu fosse arte que ganhara vida. Como a sua mão tremeu quando tocou meu rosto pela primeira vez. A aspereza na sua voz quando sussurrou o meu nome contra a minha pele. A segurança que senti nos seus braços. A certeza de que nada poderia me tocar enquanto ele me abraçava. Até eu descobrir quem ele realmente era. Senhora Chen, preciso pedir um favor. Encarei os seus olhos gentis. A Mila pode ficar aqui por 1 hora, enquanto converso com ele? Pagarei pelo tempo. Não seja tola. Claro que ela pode ficar. Ela dirigiu-se a Mila, já envolvendo-a na escolha de flores para um arranjo especial. Leve o tempo que precisar, querida. Mas Helena, ela fez uma pausa. Homens assim não mudam facilmente. Certifique-se de que sabe no que está a concordar antes de concordar com qualquer coisa. O seu aviso ecoou na minha mente quando saí. Dante endireitou-se imediatamente, os seus olhos a procurarem o meu rosto. Ela está bem? Ela está bem. A senhora Chen está a vigiá-la. Enrolei os braços à volta de mim para me proteger do frio. Tu querias conversar, então vamos conversar. Conversar de verdade. Chega de parques públicos ou cafés lotados. Onde? Hesitei. A ideia de ir a qualquer lugar privado com ele me aterrorizava e me tentava na mesma medida. Há um café a 3 quarteirões daqui. Cabine de canto. Pública o suficiente para ser segura. Privada o suficiente para ser honesta. Ele acenou com a cabeça uma vez, acompanhando-me. Caminhamos em silêncio, com o vento de novembro a soprar entre nós. Eu estava hiperconsciente dele, da sua altura, do seu calor, do poder controlado em cada movimento. 4 anos não tinham mudado nada. Isso não tinha mudado a forma como o meu corpo reagia à sua proximidade, apesar dos avisos da minha mente. A cafetaria estava quase vazia a essa hora. Dante guiou-me até a mesa do fundo,
com uma mão que passou perto da minha cintura sem me tocar, protetora e possessiva ao mesmo tempo. Quando nos sentamos, envolvi as mãos à volta da chávena de café que a empregada trouxe, precisando de algo em que me agarrar. Fala-me sobre a galeria, disse de repente. A noite em que nos conhecemos. Alguma coisa daquilo foi real? Os olhos de Dante fixaram os meus. Tudo foi real. Eu estava lá porque tinha investido na galeria. Antônio Romano, sem relação com Isabela, antes que perguntes, é um velho amigo. Ele pediu-me para apoiar a inauguração. Ele fez uma pausa. E então vi-te em frente à reprodução de Monet, tão absorta que não reparaste em mais ninguém. Estavas a usar um vestido azul, muito fino para o tempo. O teu cabelo estava solto. Estavas a morder o lábio inferior, como fazes quando estás concentrada. O detalhe apanhou-me de surpresa. Lembras-te de tudo isso? Lembro-me de tudo sobre aquela noite, Helena. Como te assustaste quando falei contigo. Como pediste desculpa por monopolizar a pintura, mesmo que a galeria estivesse meio vazia. Como os teus olhos brilharam quando falaste sobre a forma como Monet capturava a luz. A sua voz suavizou-se. Como me deixaste pagar-te um café, depois um jantar, e depois caminhaste comigo até às 2 da manhã, porque nenhum de nós queria que a noite acabasse. Mentiste sobre quem eras. Eu disse-te o meu nome. Disse-te que dirigia negócios. Disse-te que vinha de uma família rica. Ele abriu os braços. O que não te disse foi de onde vinha esse dinheiro. O que eram realmente esses negócios? Crime organizado. Forcei as palavras a sair. Tu eras um chefe da máfia, Dante. Tu magoavas pessoas. Tu... Eu protegia os interesses da minha família. Sim, tomei decisões difíceis que mantiveram as pessoas de quem gostava em segurança. O seu maxilar apertou-se. Eu magoei pessoas? Sim. Pessoas que magoaram outras primeiro. Pessoas que traficavam drogas para crianças, que traficavam mulheres, que achavam que podiam explorar os vulneráveis sem consequências. Isso não torna isso certo. Não estou a dizer que torna. Ele inclinou-se para os frente. Mas não é o simples preto e branco que pintaste na tua mente, o mundo de onde eu vim, as escolhas que fiz. Elas eram complicadas, Helena. Feitas numa realidade em que a lei não podia ou não queria proteger as pessoas que precisavam dela. Tinha sangue na tua camisa. Sussurrei. Naquela noite vi quando estava a guardar a roupa lavada. E ouvi-te ao telefone a falar sobre alguém que precisava de ser tratado. Algo brilhou nos seus olhos. O sangue era meu. Um negócio correu mal. Violência que eu não comecei, mas tive que terminar. Quanto ao telefonema, ele fez uma pausa. O homem de quem eu estava a falar era um tenente que estava a desviar dinheiro. Ele precisava ser removido do cargo. Lidar não significava matar. Helena significava transferir, rebaixar, cortar da organização. Como sei que estás a dizer a verdade? Porque se quisesse matá-lo, não teria discutido isso onde pudesses ouvir. A sua voz era natural. Protegi-te do pior que eu era. Nunca viste a violência, nunca ouviste a verdadeira escuridão, porque queria que ficasse separada desse mundo. Limpa minha, mas intocada. Eu não estava intocada. Eu estava cega. A raiva tomou conta de mim. Deixaste-me acreditar que eras alguém seguro, quando eras o homem mais perigoso que eu já conheci. Eu era perigosa para ti? Ele estendeu a mão sobre a mesa, sem tocar na minha. Eu alguma vez levantei a voz para ti? Ameacei-te? Controlei com quem te encontravas ou o que fazias? Te deixei com medo? Não, admiti. Mas isso não significa que seja tudo. A voz dele era feroz. Fosse o que eu fosse qual fosse a escuridão que eu carregava contigo, eu era apenas um homem apaixonado. Desesperadamente, completamente apaixonado por uma mulher que me fazia querer ser melhor. A honestidade crua na sua voz fez o meu peito apertar. Então, por que não me contaste a verdade? Se me amavas tanto, por que deixaste que eu descobrisse dessa forma? Porque eu era um covarde. A admissão pareceu custar-lhe. Eu disse a mim mesmo que te contaria depois de estarmos juntos por mais tempo, depois que tu me amasses o suficiente para entender. Mas a verdade é que eu estava apavorado. Apavorado que, no momento em que soubesses, tu me olharias da maneira como estás a olhar agora, com medo e julgamento, e a certeza de que eu não sou o homem que pensavas que eu fosse. Tinhas razão em estar aterrorizada,
porque no momento em que soube, fugi, grávida de 6 semanas do meu filho. A voz dele falhou. Sabias disso quando foste embora? Acenei com a cabeça, com lágrimas nos olhos. Tinha feito o teste naquela manhã. Ia contar-te naquela noite. E então vi o sangue, ouvi a chamada e percebi que não poderia trazer uma criança ao teu mundo. Não poderia arriscar que ela crescesse rodeada de violência, perigo e homens que resolvem os problemas com armas. Então, fugiste para protegê-la, para nos proteger a ambos. E ao fazer isso, tiraste-me a oportunidade de ser pai, de vê-la crescer, de estar presente no seu primeiro suspiro, na sua primeira palavra, em todas as suas primeiras vezes. A dor marcou as suas feições. Fazes ideia de como é isso, Helena? Descobrir que tens uma filha de quase 4 anos. Perceber que perdeste todos os momentos da vida dela. Não podes fazer-me sentir culpada por proteger a minha filha. A nossa filha. A mão dele fechou-se sobre a minha antes que eu pudesse afastá-la. Ela é nossa filha, Helena. Minha e tua. E embora eu entenda por que fugiste, embora eu até respeite o medo que te levou a isso, precisas de entender uma coisa. O polegar dele traçou círculos na minha palma. Nunca te perdoarei por esses anos perdidos. Vou amar-te até o meu último suspiro. Vou proteger-te com tudo o que tenho, mas nunca te perdoarei por a teres tirado de mim. A honestidade disso doía mais do que a raiva teria doído. Então, o que queres de mim? Tudo. Os seus olhos fixaram os meus. Quero que voltes para casa, para viveres comigo. Deixa-me cuidar de vocês as duas. Quero acordar todas as manhãs com a minha filha no quarto ao lado. Quero ensinar-lhe italiano, levá-la ao parque, ler-lhe histórias antes de dormir. Quero ser o pai dela em todos os aspectos que importam. E eu? A minha voz mal se ouvia. O que queres de mim? Quero que confies em mim novamente, que vejas que não sou o monstro que te convenceste que eu sou. Ele fez uma pausa. Quero que me deixes amar-te como deveria ter feito desde o início. Honestamente, completamente, sem segredos entre nós. Isso é pedir muito. Eu sei. É por isso que estou disposto a negociar. Ele soltou a minha mão recostando-se. Não vou forçar-te a nada, Helena. O que quer que construamos tem de ser a tua escolha. Mas preciso que compreendas a realidade da nossa situação. Que realidade? Ainda estás em perigo. As pessoas da minha vida antiga que sabem de ti, que se podem lembrar da mulher que desapareceu, ainda estão por aí. Algumas delas estão controladas. Outros, ele abanou a cabeça. Outros requerem gestão ativa, proteção, do tipo que só eu posso oferecer. Então, isto é proteção ou é a realidade? A sua voz era firme. Posso mantê-la a salvo das sombras? Mas é ineficiente e deixa lacunas, ou pode deixar-me protegê-la adequadamente. Viver na minha casa, sob a minha vigilância, onde posso garantir que nenhuma ameaça se aproxime a menos de 1 quilômetro de vocês. Isso parece uma prisão. Parece segurança. Ele olhou-me nos olhos. E parece uma oportunidade para a nossa filha conhecer o pai, para sermos uma família. Não somos uma família. Somos estranhos que partilham o ADN com uma criança de 3 anos. Então, deixemos de ser estranhos. A sua voz suavizou-se. Venha morar comigo. 6 meses. Se, depois desse tempo, ainda quiser ir embora, vou arranjar-lhe um lugar seguro, com segurança que não vai incomodar. Visitarei a Mila em dias marcados. Dar-te-ei o espaço de que precisas, mas dá-me 6 meses para provar que não sou o homem que temes. 6 meses. Meio ano para reconstruir a confiança ou confirmar os meus piores receios. Meio ano sob o seu teto, sob a sua proteção, sob a sua presença constante. Preciso de pensar nisso, disse finalmente. Tens até amanhã. Ele levantou, se desce a... Push, tirou a carteira e deixou dinheiro a mais para o nosso café. Estou hospedado no Langum, quarto do G404. Quando decidires, liga-me. Ele entregou-me um cartão com o seu número, mas Helena, de uma forma ou de outra, vou fazer parte da vida da mãe. A única questão é se vais lutar contra mim a cada passo ou se vamos fazer isto juntos. Ele deixou-me sentada ali, com as suas palavras a ecoarem no silêncio repentino. Enquanto o via afastar-se, percebi que a senhora Chen tinha razão. Homens como Dante Vittorio não mudavam facilmente. A questão era se ele tinha mudado ou se simplesmente tinha ficado melhor a esconder quem realmente era. Não dormi naquela noite.
Em vez disso, deitei-me na cama estreita do meu pequeno apartamento, acima da floricultura, olhando para o teto e ouvindo a respiração suave da minha mãe no catre ao meu lado. O cartão de visita que Dante me deu estava na minha mesinha de cabeceira, o seu número parecendo brilhar na escuridão. 6 meses, meio ano vivendo sob o seu teto, sob a sua proteção, sob os seus olhos atentos. O pensamento aterrorizava-me, mas o que me aterrorizava mais era a alternativa. Continuar a fugir, constantemente a olhar por cima do ombro, à espera do dia em que a proteção dele nas sombras não fosse suficiente. Às 3 da manhã, ouvi o rangido suave de uma tábua do soalho na escada que levava ao meu apartamento. O meu coração parou. Eu morava ali há 4 anos sem incidentes. O prédio era antigo, as escadas rangiam constantemente. Mas isso era diferente, deliberado, lento. Saí da cama e fui silenciosamente até onde guardava um taco de beisebol atrás da porta. O meu telemóvel estava na minha mão. O número de Dante já estava marcado. Hesitei, o orgulho lutando com o medo. Então, outro rangido, agora mais perto. Liguei. Ele atendeu ao primeiro toque. Helena, tem alguém à minha porta, sussurrei. Ouvi um barulho, o som dele a mover-se. Tranca-te na casa de banho com a Mila agora. Não faças barulho. Dante, faz isso. Estou a 2 minutos de distância. 2 minutos? Como é que ele podia estar a 2 minutos de distância às 3 da manhã? A menos que estivesse a observar, à espera. Peguei Mila do berço. Ela murmurou em protesto, mas não acordou enquanto eu a levava para o pequeno banheiro e trancava a porta. Sentei-me no chão com ela no colo, o taco sobre os joelhos, e contei os batimentos do meu coração. Lá fora, ouvi a porta do apartamento chacoalhar. Alguém atestando. Depois, vozes baixas e urgentes. Um baque. Silêncio. Fiquei paralisada, mal respirando. O peso de Mila quente contra mim. Os minutos passavam lentamente. Então, o meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Dante. Está seguro. Abra a porta. Esperei mais 30 segundos antes de sair. O apartamento estava exatamente como eu o tinha deixado, exceto por Dante parado na minha sala, com as roupas amarrotadas e os nós dos dedos ensanguentados. Outro homem estava parado perto da porta, alguém que eu não reconhecia, segurando uma figura semiconsciente vestida com roupas escuras. O Marcos vai levá-lo para ser interrogado, disse Dante, com uma voz mortalmente calma. Ele não vai incomodar-te novamente. Quem era ele? Consegui perguntar, ainda a segurar Mila. Alguém que procurava uma vantagem contra ti. Alguém que não percebeu que estava sob proteção. Os seus olhos percorreram-me, avaliando se eu estava ferida. Estás ferida? Ela está? Abanei a cabeça, incapaz de falar devido ao medo que ainda me sufocava a garganta. Dante aproximou-se de mim, com movimentos cuidadosos e controlados. Deixa-me vê-la. Deixei-o pegar Mila, observando enquanto ele a examinava com mãos gentis, verificando se ela estava realmente ilesa e apenas a dormir. Quando ficou satisfeito, levou-a para o berço e deitou-a com tanta ternura que me fez doer o peito. Faz as malas, disse ele baixinho. Tudo o que precisares para alguns dias. Não vais ficar aqui esta noite. Dante, isto não é uma negociação, Helena. Ele virou-se para mim. Alguém encontrou-te. Encontrou-a. Quer concordes em mudar-te para cá permanentemente ou não, não podes ficar aqui esta noite. Não é seguro. Ele estava certo. Deus, eu odiava que ele estivesse certo. Movi-me mecanicamente, colocando roupas numa mala para Mila e para mim. Dante esperou em silêncio, a sua presença enchendo o meu pequeno apartamento de uma forma que me fez perceber o quão pouco eu tinha, o quão frágil a minha independência realmente era. 20 minutos depois, estávamos no carro dele, um carro diferente, elegante e preto, com vidros escuros. Mila dormia nos meus braços no banco de trás, enquanto Dante conduzia com uma mão e com a outra segurava o telemóvel, dando ordens silenciosas em italiano a pessoas que eu não podia ver. Para onde vamos? Perguntei. Para casa. A casa dele era uma cobertura num dos edifícios mais exclusivos de Chicago. Subimos num elevador privado até ao último andar, chegando a um espaço que parecia ter saído de uma revista. Janelas do chão ao teto davam vista para a cidade. Móveis modernos em tons de creme e cinza. Obras de arte originais nas paredes. Tudo impecável, caro, perfeito. O quarto de hóspedes é por aqui, disse Dante,
conduzindo-me por um corredor. Ele abriu uma porta, revelando um quarto maior do que todo o meu apartamento. Uma cama king size com lençóis brancos, uma casa de banho adjacente em mármore e vidro, um armário que caberia todo o meu guarda-roupa 10 vezes. Há um quarto adjacente, continuou ele, abrindo outra porta. Pensei que a mãe poderia dormir aqui, para que vocês dois tivessem espaço, mas ainda assim ficassem perto. O quarto menor já estava mobilado como um quarto de criança, rosa e branco, com uma cama de solteiro, brinquedos nas prateleiras, bichos de pelúcia cuidadosamente arrumados, como se ele estivesse a preparar-se para este momento. Há quanto tempo sabes? Perguntei, deitando Mila na cama. Que tu poderias vir ou que poderias precisar? Ele observou-me enrolar os cobertores à volta da nossa filha. Estou pronto desde que te encontrei, há 3 semanas. Virei-me para ele. Isto é loucura, tudo isto. Mudar-me para cá, viver aqui, fingir que somos uma espécie de família. Nós somos uma família, interrompeu ele. Quer tu aceites ou não, quer tu queiras ou não, ela é minha. Tu és minha. E eu protejo o que é meu. Para de dizer isso, eu disse, exausta e irritada. Eu não sou tua. Não sou de ninguém, não é? Ele aproximou-se, a sua presença opressiva na sala silenciosa. Diz-me que não pensaste em mim nestes 4 anos. Diz-me que não me ligaste primeiro esta noite quando estavas com medo. Diz-me que ainda não sentes isto. A mão dele estendeu-se, sem chegar a tocar no meu rosto. Esta atração entre nós que o tempo e a distância não conseguiram quebrar. Eu não conseguia. Deus me ajude. Eu não conseguia mentir sobre nada disso. 6 meses, disse ele suavemente. É tudo o que peço. Deixa-me proteger-te. Deixa-me ser o pai da Má. Deixa-me provar que vale a pena confiar em mim novamente. A sua voz baixou ainda mais. Deixa-me provar que nunca deixei de te amar. O amor não é suficiente, sussurrei. Não quando tudo o resto está destruído. Então deixa-me consertar isso. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto sem permissão. Familiar e possessivo ao mesmo tempo. Deixa-me consertar a nossa relação, Helena. Começando por manter-te viva. A lembrança da ameaça do homem que estava à minha porta tomou a decisão por mim. 6 meses, concordei. Mas tenho condições. Diz-me quais. A Mila vem em primeiro lugar, sempre. Se estar aqui a colocar em perigo, não vai acontecer. Este edifício tem segurança que rivaliza com a da Casa Branca. Ninguém sobe aqui sem autorização. Ninguém se aproxima dela sem passar por mim. Segunda condição. Continuo a trabalhar na floricultura. Não vou ser uma mulher mantida sem nada para fazer. O seu maxilar apertou-se, mas ele acenou com a cabeça. Com segurança. Terceiro, não me minta sobre nada. Quero saber quais são as ameaças, o que está a fazer a respeito delas, tudo. Concordo, ele fez uma pausa. Mas também tenho condições. Claro que tinha. Quais? Não fuja novamente. Se algo a assustar, venha ter comigo. Fale comigo. Não desapareça durante a noite com a minha filha. É justo. Tá bem. Segundo, deixas-me cuidar de vocês os dois. Roupas adequadas, comida, segurança, educação para a Mila. Chega de viver de salário em salário. Chega de se preocupar com o aluguer. O meu orgulho se irritou, mas eu engoli. Tudo bem. Terceiro, os olhos dele fixaram os meus. Dás-nos uma chance real. Não apenas coexistência sob o mesmo teto. Uma chance real de sermos uma família, de estarmos juntos. Dante, não estou a pedir para dormires comigo, esclareceu ele, embora o calor brilhasse nos seus olhos. Estou a pedir para estares aberta à possibilidade, para não rejeitares cada momento de conexão, para me deixares cortejar-te adequadamente desta vez. Cortejar-me? Já temos uma filha juntos, sim, mas nunca pude fazer isso, certo? Levar-te para encontros adequados. Ganhar a tua confiança em vez de presumir que a tinha. Mostrar-te quem eu realmente sou, em vez de me esconder atrás de segredos. A sua voz ficou áspera. Deixa-me conquistar-te, Helena, como deveria ter feito desde o início. A vulnerabilidade na sua voz desfez algo no meu peito. Este homem poderoso e perigoso a pedir permissão para me cortejar como um adolescente apaixonado. Deveria ter sido ridículo. Em vez disso, foi devastadoramente sincero. 6 meses, repeti. E depois reavaliamos. 6 meses, ele concordou. O alívio brilhou em seu rosto. Você deve descansar.
É tarde e você passou por um choque. Podemos discutir os detalhes amanhã. Ele se dirigiu para a porta, mas eu o chamei de volta. Dante. Sim, obrigada por estar aqui hoje à noite quando eu liguei. Algo suave apareceu em seus olhos. Sempre, Dolcetsa. Estarei sempre aqui quando você ligar. É isso que significa ser minha. Nunca estás sozinha, nunca desprotegida, nunca sem mim quando precisas de mim. Depois que ele saiu, fiquei naquele quarto lindo que custava mais do que eu ganharia em anos e me perguntei o que acabara de concordar. 6 meses com o homem de quem eu fugira. 6 meses deixando-o voltar à minha vida, à vida de Mila, ao coração que eu tentara tanto fechar para ele. 6 meses para me apaixonar por ele novamente ou confirmar todos os medos que me fizeram fugir inicialmente. Verifiquei a Marlo mais uma vez, o seu rostinho tranquilo durante o sono, alheia à mudança radical no seu mundo. Amanhã, ela acordaria neste novo lugar com o pai no fim do corredor e a mãe a tentar desesperadamente descobrir como proteger o seu coração enquanto mantinha a filha segura. Amanhã tudo mudaria. Mas hoje à noite, pela primeira vez em 4 anos, adormeci sem medo. Porque fosse o que fosse que Dante fosse, fosse qual fosse a escuridão que carregasse, ele provou uma coisa esta noite. Quando eu liguei, ele veio. E talvez isso fosse o suficiente para começar a reconstruir. Mila acordou-me às 7 com o tipo de grito reservado para descobrir algo mágico. Sentei-me na cama com o coração a bater forte, apenas para encontrá-la parada na porta do seu novo quarto, com os olhos arregalados de admiração. Mamã, há uma varanda com um escorrega, e a casa de banho tem uma banheira grande o suficiente para nadar. E olha, ela ergueu um unicórnio de pelúcia que não estava lá quando a coloquei na cama. Alguém me deixou presentes. Esfreguei os olhos para tirar o sono e seguia até ao quarto. Efetivamente, ao lado do unicórnio havia vários outros presentes. Um livro infantil em italiano, uma mochila rosa com as iniciais dela bordadas e uma foto emoldurada que eu nunca tinha visto antes. Dante, quando era criança, talvez com 6 anos, com cachos escuros e olhos cinzentos que eram inconfundivelmente os de Mela. Foi o Dante que deixou isto? Perguntou Mila, examinando a foto com interesse. Ele é parecido comigo. É mesmo, não é? A minha voz estava rouca de sono e emoção. É porque ele é o meu pai? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Vivíamos há 4 anos com omissões cuidadosas, com a mãe muito jovem para fazer perguntas difíceis. Mas crianças de 3 anos viam mais do que as pessoas imaginavam. Sentei-me na beira da cama dela, puxando-a para perto de mim. Sim, querida, o Dante é o teu pai. Eu sabia. Ela parecia satisfeita, mais do que surpreendida. Ele tem a mesma cara amuada que eu faço quando não quero comer legumes. A senhora Chen disse que as pessoas que são parentes fazem as mesmas caras. Apesar de tudo, eu ri. A senhora Chen é muito sábia. Ele vai ficar ou vai embora como nos outros pais? A voz dela ficou fraca e incerta. A minha menina forte, de repente vulnerável. Ele vai ficar, prometi, esperando desesperadamente estar certa. Ele quer muito ser o teu pai. Que bom. Ela abraçou o unicórnio. Sempre quis ter um pai. A Sara, da creche, tem um, e ele empurra-a bem alto no baloiço. Achas que o Dante me empurra alto? Acho que ele te empurraria até a lua se pedisses. Uma batida na porta aberta fez-nos virar. Dante estava ali, de calças de ganga escuras e camisola azul marinho, com o cabelo ainda úmido do banho. Parecia mais jovem, menos perigoso, mais parecido com o homem que eu conhecera naquela galeria há 4 anos. Ouvi vozes, disse ele. Achei que talvez quisesses tomar o pequeno almoço. Tenho uma cozinheira, Rosa, que faz as melhores panquecas de Chicago. Pelo menos é o que me dizem. Mila observou-o com olhos sérios. A mamã faz as melhores panquecas do mundo. A sério? Os lábios de Dante tremeram. Então talvez a Rosa faça as segundas melhores. Estarias disposta a julgar? A minha filha pensou nisso. Haverá xarope, maple e mirtilos, se quiseres. Está bem, mas tens de te sentar ao meu lado e contar-me sobre esta foto. Ela ergueu a foto do jovem Dante. A mamã diz que és o meu pai porque fazemos a mesma cara mal-humorada. Algo vulnerável passou pelo rosto de Dante. Eu adoraria Picololã. O pequeno almoço foi surreal. A sala de jantar tinha vista para a cidade,
com a luz da manhã a entrar pelas janelas do chão ao teto. Rosa, uma avó italiana de olhos gentis, serviu panquecas que eram realmente incríveis, embora eu nunca admitisse isso. Mila tagarelava sobre tudo, o seu cansaço inicial em relação a Dante derretendo a cada resposta que ele dava às suas perguntas intermináveis. Por que o teu cabelo é tão escuro? O meu também é. A mamãe diz que é de alguém da nossa família. A minha mãe tinha cabelo escuro. Ela era da Toscana. É um lugar na Itália. Tu és parcialmente italiana, Piccolola. Também sou parcialmente princesa. A Sara diz que todas as meninas são princesas. As princesas mais bonitas de todos os reinos. A sua voz tinha tanta ternura que me apertou a garganta. Eu observava-os juntos, vendo a facilidade com que Dante lidava com as perguntas dela. O interesse genuíno nos seus olhos. Este não era um homem a tolerar uma criança. Este era um pai desesperado para conhecer a sua filha. Depois do pequeno almoço, enquanto a mãe assistia a desenhos animados, Dante levou-me para o seu escritório. O espaço era masculino, elegante, com madeira escura e couro e paredes forradas com livros em inglês e italiano. Precisamos de discutir segurança, disse ele, abrindo um laptop. Quero que compreendas com o que estás a lidar. O homem de ontem à noite era um batedor. Alguém a testar se os rumores sobre ti eram verdadeiros. Se serias uma vantagem útil, disse ele, cerrando os dentes. Ele não vai testar nada novamente. Mas ele não estava sozinho. Ele abriu fotos de vigilância no ecrã. Homens que eu não reconhecia observando a floricultura, seguindo-me até o parque, parados do lado de fora da creche da minha mãe. Todas essas são das últimas 3 semanas, disse Dante. Desde que te encontrei, a minha presença aqui chamou a atenção. Deixou certas pessoas curiosas sobre por que eu tinha deixado a minha antiga vida para morar em Chicago. Então, isso é culpa tua? A raiva tomou conta de mim. Se tivesses ficado longe, eles teriam acabado por te encontrar de qualquer maneira. Isabela Romano tem feito perguntas, espalhado rumores. Ela está amargurada com o nosso noivado rompido e procurando maneiras de me magoar. Ele clicou em outra foto. Isabela num restaurante inclinada para perto de um homem cujo rosto estava na sombra. Ela tem se encontrado com alguns dos meus antigos inimigos, falando-lhes sobre ti. Por que ela faria isso? Porque algumas mulheres medem o amor pela obsessão. Quando terminei com ela para procurar por ti, ela interpretou isso como rejeição. Agora ela quer provar que cometi um erro. A voz dele ficou fria. Ela calculou mal. O que vais fazer? Lidar com isso? Ele fechou o portátil. Mas preciso que compreendas que isto não vai desaparecer. Estas ameaças, estas pessoas que te veem como uma vantagem, são persistentes. É por isso que precisas de ficar aqui sob proteção até eu neutralizar todas as fontes de perigo. Quanto tempo isso vai demorar? Semanas, talvez meses. Ele aproximou-se. Mas eu falei a sério, Helena. Aqui estás segura. Este edifício tem protocolos de segurança que o tornam quase impossível de violar. O Marco coordena uma equipa que monitoriza todos os pontos de entrada. Ninguém se aproxima sem eu saber. Parece uma prisão. Parece manter-te viva. A mão dele segurou o meu rosto, o polegar traçando a minha maçã do rosto. Não vou pedir desculpa por isso. Por proteger o que é meu. Lá está essa palavra outra vez. É a verdade. Os olhos dele fixaram os meus. Tornaste-te minha no momento em que sorriste para mim naquela galeria. Minha quando me deixaste levar-te para casa naquela primeira noite. Minha quando engravidaste do meu filho. E serás minha para sempre, Helena. Quer aceites ou não. Não é assim que o amor funciona. Não pode simplesmente reivindicar alguém, pois não? Ele inclinou-se para mais perto, a sua respiração quente contra a minha pele. Diz-me que não sentes isso. Esta atração entre nós. Diz-me que não dormiste melhor ontem à noite do que nos últimos 4 anos. Porque uma parte de ti sabia que eu estava a cuidar de ti. Não consegui, porque ele estava certo. Eu tinha dormido melhor, acordado sem o habitual nó de ansiedade no estômago. Sentido-me verdadeiramente segura pela primeira vez em anos. 6 meses. Lembrei-lhe, com a voz trêmula. Foi tudo o que eu concordei. Então, farei com que cada dia desses 6 meses valha a pena. Os seus lábios roçaram a minha testa. Uma promessa e um aviso. Vou mostrar-te quem realmente sou. Dolcezza, não o monstro que imaginaste,
mas o homem que te ama tão desesperadamente que abandonou tudo para te encontrar. Antes que eu pudesse responder, a voz de Mila soou da sala de estar. Papá, vem ver esta parte. A princesa está a lutar contra um dragão. Papá. Ela chamou-o de papá com tanta naturalidade, como se tivesse feito isso a vida toda. Vi a palavra atingir Dante como um golpe físico. Os seus olhos se fecharam brevemente enquanto a emoção passava pelo seu rosto. Você deve ir, eu disse suavemente. Ela está a esperar. Ele hesitou, com a mão pairando no meu rosto. Esta noite, depois que ela dormir, precisamos conversar. Conversar de verdade sobre nós, sobre o que vem a seguir. Dante, chega de fugir, Helena. Tu prometeste. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Esta noite, ele deixou-me ali parada, com o coração a bater forte, enquanto ia se juntar à nossa filha. Através da porta, observei-os aconchegarem-se juntos no enorme sofá. Mila explicava o enredo complexo do seu desenho animado, enquanto Dante ouvia com total atenção. Eles pareciam perfeitos juntos, naturais, como se fosse assim que sempre deveria ter sido. E isso aterrorizou-me mais do que qualquer ameaça do seu passado, porque significava a vida que eu tinha construído sem ele. A independência cuidadosamente construída, a proteção através da distância, estava a desmoronar-se, sendo substituída por algo novo, algo que envolvia confiar no homem mais perigoso que eu já conhecera. Não apenas a minha segurança, mas o meu coração. Naquela noite, depois de ter colocado Mila na cama, depois de ela ter insistido para que Dante lhe lesse uma história, depois de ela ter adormecido segurando a mão dele, depois de ter visto a admiração genuína no rosto dele por ter recebido aquela simples intimidade, encontrei-o no terraço. Ele estava de pé junto à grade, olhando para a cidade, com um copo de líquido âmbar na mão. O vento de novembro cortava sua camisola, mas ele não parecia notar. Ela chamou-me papá, disse ele sem se virar. Aceitou isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. As crianças são adaptáveis. Aproximei-me dele e cruzei os braços para me proteger do frio. Ela é extraordinária, forte, doce e brilhante. Ele finalmente olhou para mim. Ela é tudo o que eu nunca soube que precisava. Ela é tudo o que eu tenho, disse suavemente. É o meu mundo inteiro, e é por isso que não posso cometer erros com ela. Não posso deixar as pessoas erradas aproximarem-se. Sou uma pessoa errada, Helena. Estudei o seu perfil. O queixo forte, as sombras sob os olhos, a forma como a sua mão segurava o copo como uma âncora. Ainda não sei. É para isso que servem os 6 meses. Então deixa-me começar a provar que estou certa agora mesmo. Ele pousou o copo e virou-se para mim. Pergunta-me qualquer coisa. Qualquer pergunta que tenhas tido medo de fazer. Responderei honestamente, sem mais segredos. Respirei fundo, acalmando-me. Naquela noite, o sangue na tua camisa. O que realmente aconteceu? O seu queixo ficou tenso. Uma reunião com uma família rival. Eles queriam o território que eu controlava. Quando recusei, um deles sacou uma faca. O sangue foi de me defender. Ele sobreviveu, se isso importa, por pouco, mas sobreviveu. E o telefonema sobre alguém ter sido eliminado. Antônio Romano, primo distante de Isabela, ironicamente, tinha sido apanhado a roubar da empresa da família. Eu estava a tratar para que ele fosse removido do cargo e enviado para gerir um restaurante legítimo na Flórida, longe da tentação, mas sem ser prejudicado. Esperas que eu acredite que és misericordioso? Espero que acredites que sou complicado. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Magoei pessoas, Helena. Não vou mentir sobre isso. Mas nunca matei sem motivo. Nunca magoei inocentes. O monstro que imaginaste não é quem eu era. E certamente não é quem eu sou agora. Quem és agora? Um homem que tenta ser digno da sua filha, da mãe dela. Ele esticou o braço, colocando uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Um homem que passou 4 anos a lamentar todas as escolhas que fizeram te fugir. Um homem que destruiu o mundo para manter vocês duas em segurança. Isso não é reconfortante, é assustador. Ótimo. O seu polegar traçou a minha mandíbula. Deves ficar um pouco assustada com o quanto eu te amo. Do que faço para te proteger, porque isso não significa nada. Nem o meu passado, nem a minha reputação, nem mesmo a minha vida. Importa mais do que manter-te em segurança. As suas palavras deveriam ter sido um aviso.
Em vez disso, parecia um voto. E quando ele me puxou para mais perto, o seu calor afastando o frio de novembro, percebi que já estava a apaixonar-me novamente, como sempre. 3 semanas após o nosso acordo, acordei com a Mila a subir para a minha cama, o seu pequeno corpo a tremer. Mamã, tive um pesadelo com a senhora Má. Puxei-a para perto de mim, acariciando os seus caracóis. Que senhora Má, querida? A de cabelo ruivo? Ela veio à minha escola ontem. Disse que era amiga do papá, mas os seus olhos eram assustadores. Mila aninhou-se contra mim. Perguntou se eu gostava de viver com o papá. Se eu era feliz. O gelo inundou as minhas veias. Peguei no meu telemóvel, ignorando a hora matinal, e liguei para o Dante. Ele atendeu imediatamente. A Isabela foi à escola da Mela. Disse sem preâmbulos. Ontem, ela falou com ela. O silêncio do outro lado da linha era absoluto e mais assustador do que gritos. Vou já para aí. Ele apareceu à minha porta 2 minutos depois, já vestido, apesar de serem 5 da manhã. O seu rosto era uma máscara de fúria controlada. Mila, disse ele gentilmente, agachando-se ao lado da cama. Podes me dizer exatamente o que a senhora disse? A minha corajosa menina parecia insegura pela primeira vez desde que o conhecera. Ela disse que era sua amiga, que você a amava. Ela perguntou se eu estava feliz, se a mamãe estava feliz, se queríamos ir para um lugar seguro onde você não pudesse nos encontrar. As mãos de Dante cerraram-se em punhos. O que respondeste? Eu disse. A mamãe e eu estamos seguras contigo. Que tu és o meu pai e que os pais mantêm a família segura. Ela tocou-lhe no rosto com os dedinhos. Isso foi errado? Não, Piccolola, foi perfeito. Ele beijou-lhe a testa. És tão corajosa, mas se voltares a ver aquela senhora, tens de contar imediatamente à tua mãe. Consegues fazer isso? Ela acenou com a cabeça, séria. Depois de a Mila voltar a adormecer entre nós, algo que se estava a tornar uma rotina reconfortante, o Dante e eu fomos para a sala de estar. Ela passou dos limites, disse ele baixinho, mas a sua voz trazia uma promessa mortal. Ir à escola da Mila, falar com ela, isso não é estratégia, é uma ameaça. O que vais fazer? Acabar com isso. Ele pegou no telemóvel. Tenho sido misericordioso por causa da nossa história. Isso acaba agora. Observei-o fazer chamadas em italiano rápido, com a voz fria e autoritária. Este era o homem de quem eu fugira. Poderoso, perigoso, capaz de acabar com ameaças com poucas palavras. Mas desta vez, ele estava a proteger-nos, usando esse perigo em nosso benefício. Quando terminou, virou-se para mim. Isabela está a ser encorajada a deixar Chicago permanentemente. Ela estará num avião para Milão amanhã, com um entendimento claro de que nunca mais voltará, nunca mais entrará em contato conosco, nunca mais dirá os nossos nomes. E se ela se recusar, o seu sorriso era frio. Ela não se recusará, porque deixei claro qual é a alternativa. E Isabela valoriza o seu conforto mais do que o seu orgulho. Eu deveria estar horrorizada com isso, disse suavemente, com a facilidade com que você pode fazer as pessoas desaparecerem. Está? Olhei nos seus olhos. Não, porque ela ameaçou a minha filha. E eu faria o mesmo se tivesse o seu poder. Algo mudou na sua expressão, aprovação, compreensão, reconhecimento. És mais parecida comigo do que queres admitir, Dolcezza. Farias qualquer coisa para proteger o que é teu. A única diferença é que nunca tiveste os meios. Eu tenho. Ele estava certo. Deus me ajude. Ele estava certo. Estou com medo, admiti. Não de ti, mas do quanto estou a começar a depender de ti. Do quanto Mila já te ama. O que acontece se isto não funcionar? Se daqui a 6 meses não estivermos juntos, estaremos. Ele aproximou-se, as mãos emoldurando o meu rosto. Porque não sou o homem de quem fugiste, Helena. Sou o homem que passou 4 anos a tornar-se digno de ti, que abandonou tudo para provar que tu és mais importante do que o poder, que destruiria o mundo antes de deixar alguém magoar-te ou a nossa filha. Não podes destruir o mundo por mim. Observa-me. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Amo-te. Amo-te desde aquela galeria. Amei-te enquanto fugiste, amei-te enquanto te procurei. E vou amar-te até o meu último suspiro. Isso não vai mudar. A única questão é se finalmente te vais permitir amar-me de volta. Nunca parei. Sussurrei a verdade que escapou antes que eu pudesse impedi-la.
Era isso que me aterrorizava. Fugi de ti, mas não consegui fugir de te amar. Sempre que olhava para a Mila, via-te a ti. Sempre que ela fazia a tua cara amuada ou mostrava a tua teimosia, apaixonava-me por ti novamente através dela. Os seus olhos fecharam-se brevemente, a emoção a passar pelo seu rosto. Dizes isso outra vez. Amo-te. Tentei não te odiar, não te temer, tudo menos isso. Mas amo-te, Dante, completamente, desesperadamente, mesmo quando isso me aterroriza. Ele beijou-me então, profundamente, com segurança e certeza absoluta. Não foram os beijos suaves que partilhamos nas últimas semanas, mas algo feroz e possessivo que fez os meus dedos dos pés se curvarem e o meu coração acelerar. Minha, ele sussurrou contra os meus lábios. Finalmente, completamente minha. Tua, concordei, rendendo-me ao que sempre foi inevitável. Sempre tua. 2 semanas depois, fomos ao parque. A nossa primeira saída real como família. Mila correu à frente em direção aos baloiços, enquanto Dante e eu a seguíamos, a mão dele quente na minha. Há algo que quero perguntar-lhe, disse ele baixinho. Mas preciso da tua permissão primeiro. O que é? Ele parou de andar, virando-se para mim. Quero perguntar se posso ser oficialmente o pai dela. Não apenas de facto, mas de nome. Quero adotá-la. Dar-lhe o meu nome. Tornar isso legal. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Quero adotar a Mila. Quero que o mundo saiba que ela é minha. Quero isso no papel. Legal. Inquebrável, disse ele com a voz embargada. Quero que ela seja uma Vittorio, minha filha em todos os sentidos que importam. Sim, respondi sem hesitar. Sim, com certeza. Sim. O alívio inundou o seu rosto. Então deixe-me perguntar a ela. Encontramos Mila nos baloiços, balançando as pernas para subir mais alto. Dante agachou-se ao lado dela, abrandando o baloiço suavemente. Piccolola, tenho uma pergunta importante para te fazer. Ela olhou para ele com aqueles olhos cinzentos que eram espelhos dos dele. É sobre gelado? Porque acho que devíamos comer um depois do parque. Apesar da seriedade do momento, ele sorriu. É sobre algo mais importante do que gelado. Estava a pensar. Seria possível eu tornar-me oficialmente o teu pai? Se tivesses o meu apelido e todos soubessem que és minha. Mila parou de balançar, estudando-o com aquela intensidade séria que ela tinha quando pensava muito. Eu continuaria a ser eu? Mila? Sim, serias má Vitório. Continuarias a ser tu, mas com o meu nome. E serias meu pai para sempre, não apenas visitando-me às vezes. Para sempre. Ele prometeu. Todos os dias, todas as noites, todos os momentos em que precisasses de mim. Ela pensou nisso, depois revirou os olhos num gesto tão parecido com ele que me fez rir entre lágrimas. Bem, obviamente que sim. Estava à espera que me pedisses. Ela cruzou os braços. Demoraste bastante. O riso de Dante foi surpreendido e genuíno. Ele pegou-a no colo, segurando-a com força, enquanto ela envolvia os braços à volta do pescoço dele. Tens toda a razão, Piccolola. Eu deveria ter pedido antes. Tudo bem. Ela deu um tapinha consolador no ombro dele. Os adultos às vezes são lentos. A mamãe diz que é porque eles pensam demais. Por cima da cabeça dela, os olhos de Dante encontraram os meus, cheios de amor, gratidão e promessa. Este homem que comandava um império agora se rendia à aceitação de uma criança de 3 anos. Podemos tomar sorvete agora? Perguntou Mila. Toda esta história do papá está a dar-me fome. Claro. Ele pousou-a no chão, mas continuou a segurar-lhe a mão. Que sabor! Todos, declarou ela, já a puxando em direção ao vendedor de gelados. Segui-os, observando-os juntos. A minha filha feroz e teimosa, e o homem perigoso que destruiu o seu mundo para nos encontrar. O homem que provou que o amor não se resume a palavras bonitas ou promessas fáceis, mas sim a estar presente, proteger e escolher-nos todos os dias. Naquela noite, depois de Mila adormecer, depois do gelado e das histórias e da insistência dela de que Dante precisava dormir mais perto porque os pais devem estar perto das suas famílias, ele encontrou-me no terraço. Obrigado, disse ele simplesmente, por me dar isto, por me deixar ser pai dela, por confiar em mim com vocês os dois. Obrigado por não desistires de nós, por me procurares quando eu fugi, por te tornares o homem que eu precisava que fosses. Ele puxou-me para perto,
os seus braços quentes contra a noite. Eu falava a sério quando disse aquilo há 4 anos, mesmo que tenha dito mal. Tu és minha, Helena. Minha para amar, minha para proteger, minha para cuidar, e eu sou teu completamente e para sempre. Para sempre. Eu concordei, inclinando o rosto para cima para o seu beijo. Atrás de nós, através do vidro, eu podia ver o quarto de Mila, onde a nossa filha dormia pacificamente, segura, amada, protegida por um pai que moveu céus e terras para encontrá-la. 4 anos atrás, eu fugi deste homem aterrorizada. Agora eu corria em direção a ele, em direção a nós, em direção à família que nos tornamos apesar de tudo. E eu nunca me senti tão